A Europa respirava como terra recém-virada, fria, fragmentada, coberta por névoas que escondiam mais dúvidas do que respostas. Roma havia caído. Mas o mundo não ficou vazio. Ficou quebrado. Como se um gigante tivesse desmoronado e deixado seus ossos espalhados pelo continente. O que antes era ordem, agora era silêncio. O que antes era lei, agora era espada. E o que antes era império, agora era apenas memória. E é nesse mundo partido, nesse continente sem norte, que algo novo começa a surgir. Primeiro como sussurro, depois como passo, depois como destino. Antes de continuar, inscreva-se no Ecos da História, porque o que você vai ver agora não é o fim de Roma, é o nascimento da Europa. Acompanhe também a série completa, Roma, da Ascensão à Queda. A história continua, e você não pode ficar de fora. Os povos se moviam como sombras. Homens vindos das florestas. Clãs que carregavam runas e lendas. Chefes que acreditavam mais no aço do que em deuses. E entre todos eles, um nome começava a surgir, como um rumor, como uma brasa escondida nas cinzas do mundo antigo. Os francos. Viviam ao norte, entre rios e terras pantanosas. Não deixaram mármore, não deixaram estátuas. Deixaram apenas o eco de seus passos e o peso de suas lanças. Roma jamais os entendeu, e eles jamais tentaram se explicar. Quando o império caiu, os francos não lamentaram, apenas avançaram. Como se a queda de Roma tivesse aberto uma porta que sempre esteve esperando por eles. E atrás dessa porta, um novo continente estava pronto para nascer. O reino dos francos começou como quase todos os reinos bárbaros. Pequeno, frágil, instável. Mas havia algo em seu sangue que nem os visigodos, nem os vândalos, nem os ostrogodos possuíam. Ambição. Os merovingios foram a primeira dinastia desse povo. Seu suposto fundador, Meroveu, vivia entre mito e memória. Alguns diziam que ele era filho do mar, outros diziam que era filho da guerra. Mas a verdade nunca importou, porque cada reino precisa de uma lenda, e cada lenda precisa de alguém que a transforme em história. Esse alguém seria Clovis. Clovis nasceu para reinar, mas não para reinar sobre um império consolidado, e sim sobre um mosaico quebrado. Tribos rivais, chefes indisciplinados, clãs que obedeciam apenas à força. Ele cresceu cercado de aço e medo, numa época em que cada batalha era um teste, e cada vitória era apenas uma pausa antes da próxima. Quando herdou o trono, era jovem demais para carregar o peso do continente. Mas o destino não perguntou sua idade, apenas abriu caminho. Os alemanos esperavam derrotá-lo. Os visigodos o subestimavam. Os burgúndios o observavam em silêncio. E os romanos, aqueles que restavam, viam-no como mais um bárbaro tentando parecer rei. Clovis ouviu tudo e ignorou tudo. Ele não queria parecer rei. Ele queria se tornar um. Seu reino cresceu devagar, como fogo que encontra madeira seca. E cada vitória o aproximava daquilo que Roma havia perdido. Controle, legitimidade, futuro. Mas para que esse futuro existisse, Clovis precisava de algo maior que espadas. Precisava de uma fé, uma ideia, um símbolo capaz de unir povos que jamais haviam dividido nada além da guerra. E esse símbolo se aproximava dele como um lampejo de luz atravessando a floresta. O cristianismo. Clovis ainda era pagão. Carregava deuses antigos no peito. Realizava rituais que vinham do fundo da terra. Seus guerreiros traziam talismãs pendurados ao pescoço, prontos para enfrentar o que a vida ou a morte colocassem diante deles. Mas sua esposa, Clotilde, era cristã. Paciente,
firme, convicta de que um dia Clovis compreenderia que o mundo estava mudando. Por muito tempo, ele resistiu, não por falta de fé, mas por excesso de medo. Temia perder a lealdade de seus guerreiros. Temia ser visto como fraco. Temia romper com suas tradições ancestrais. Mas o destino, como sempre, não pediu permissão. Na batalha contra os alemanos, Clovis viu a derrota avançar como uma sombra implacável. Seus homens caíam, suas linhas se quebravam, e sua vida estava prestes a escorrer entre suas mãos. Foi então que ele ergueu sua espada aos céus e fez um voto que mudaria a Europa para sempre. Se eu vencer, eu me torno cristão. E como se o céu tivesse escutado, o rumo da batalha virou. Os alemanos recuaram. Os francos resistiram. Clovis venceu. E o destino cobrou sua palavra. O batismo de Clovis não foi apenas um ritual religioso. Foi um terremoto. Um terremoto que atravessou a Gália, a Igreja e a própria história. Imagine o momento. Um rei bárbaro, coberto de cicatrizes e séculos de guerra, entra numa catedral iluminada por tochas, caminhando como quem pisa no limite entre passado e futuro. O bispo Remígio o esperava. As paredes ecoavam um silêncio. A Europa prendia a respiração. Quando a água caiu sobre sua cabeça, não foi apenas Clovis que mudou. Foi seu povo. Foi seu reino. Foi o próprio continente. A conversão dos francos foi o elo que Roma nunca conseguiu forjar. Eles eram fortes o suficiente para governar e cristãos o suficiente para serem aceitos pelo que restava da antiga civilização romana. A Igreja viu em Clovis o aliado que sempre esperou. Clovis viu na Igreja a legitimidade que sempre buscou. E juntos, eles levantaram algo que duraria 1000 anos: a Europa cristã. A partir desse momento, os francos deixaram de ser apenas guerreiros e se tornaram herdeiros, não de sangue romano, mas de sua missão. Protegeram bispos, patrocinaram mosteiros, acolheram monges que escreviam em pergaminhos aquilo que o mundo antigo estava prestes a esquecer. Enquanto outros reinos bárbaros se desintegravam, o reino franco crescia, absorvia terras, unia povos, enraizava a cruz em cada fronteira conquistada. A Europa, antes um campo de ruínas, começava lentamente a respirar, e os francos controlavam o ritmo dessa respiração. Mas o destino ainda não havia terminado seu trabalho. Os merovingios governaram por gerações, mas os seus reis com o tempo se tornaram fracos. E nas sombras do palácio, um novo poder começou a crescer: os mordomos do palácio. Homens que não eram reis, mas governavam mais do que os reis. Entre eles, um nome começou a ecoar com força: Carlos Martel. Ele ainda não é o protagonista dessa história, mas sua vitória contra os Omíadas abriria o caminho para alguém maior: seu filho. E principalmente, seu neto. Um guerreiro que mudaria o mundo. Um homem que faria reis se curvarem e papas se levantarem. Um governante que tentaria unir a Europa do mesmo modo que César fez e que Roma jamais conseguiu repetir. Seu nome viajaria por séculos e ainda ecoaria como promessa e ameaça: Carlos Magno. E no próximo episódio, as ruínas da antiga Roma se tornam o palco de um império renascido. Um rei franco ergue a espada e tenta reconstruir o mundo com as próprias mãos. E a Europa descobre que o sonho de Roma ainda não havia terminado. O episódio será Carlos Magno, o império que quis ressuscitar Roma. A cruz se ergueu, a espada brilhou e a Europa despertou.